queria agradecer a vocês por me receberem tão bem, não só aqui, mas também lá no Congresso Nacional. E eu queria começar por um momento da minha história que acontece lá no Congresso Nacional. No dia 16 de maio desse ano, de 2023, eu me sentei no meu gabinete lá na Câmara dos Deputados, na frente da tela do computador, para acompanhar um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que julgaria o meu registro de candidatura. E a expectativa minha naquele momento era aquilo que eu tinha ouvido dos advogados, dos jornalistas, de que seria um julgamento tranquilo e favorável, porque todas as decisões e pareceres anteriores foram unânimes de modo favorável. Contudo, depois eu ouvi o voto do relator. Em 1 minuto e 6 segundos, eles cassaram o meu mandato. Sem debates, a revelia da lei, eles cassaram a voz de 345 mil brasileiros. Grandes jornais, grandes juristas criticaram duramente essa decisão, mas naquele momento eu fiquei paralisado, em frente à tela do meu computador, sem acreditar naquilo que estava acontecendo. Aquele mandato era o caminho que eu tinha encontrado, junto com 345 mil brasileiros, com o apoio de vários de vocês, apoio ao longo da campanha, para nós defendermos aquilo que nós acreditamos. E 20 dias depois, a Câmara dos Deputados, pelo meio da sua mesa, ratificava aquela decisão. E naquele dia, no apagar das luzes, os meus últimos passos na Câmara dos Deputados foram do lado do deputado Marcelo Manhattan e da deputada Adriana Benevides. Na semana anterior, o Gilson foi para Curitiba para defender, junto comigo e com a minha família, a voz calada dos 345 mil eleitores. E eu preciso reconhecer para vocês, aquele momento foi para mim um momento de baque, um momento de frustração. E a partir daquele momento eu passei a refletir e orar sobre o que eu deveria fazer. E um lado de mim dizia para perseverar, mas o outro lado de mim dizia para desistir, para ir cuidar da minha vida. E eu quero deixar esse Deltan refletido aqui no canto, congelado, no frio inferno curitibano, refletindo. Eu quero voltar com vocês no ano e meio, para o outono de 2021, especificamente para um domingo, que seria mais um domingo normal se não fosse uma ligação que eu recebi que mudaria tudo. E essa ligação me fazia um desafio claro: abandonar a estabilidade do meu cargo de Procurador da República para entrar no terreno pantanoso, incerto e sujo da política. E naquele momento eu passei a passar também um tempo de reflexão, de oração, e eu tinha várias razões para dizer não. Em primeiro lugar, eu nunca quis entrar na política. E na Lava Jato, eu tinha visto o que existe de pior na política. Para minha vergonha, até a Lava Jato, eu nem acompanhava a política. Eu trabalhava de modo duro, sim, buscando justiça, me realizando, servia a comunidade de outras formas, em igreja, e buscava investir o meu tempo livre com a minha família e com os meus amigos. Em segundo lugar, eu tinha uma carreira em que eu me realizava buscando justiça, de 18 anos, uma das mais cobiçadas do país. E em terceiro lugar, eu tinha uma segurança financeira do meu salário, da minha aposentadoria. E a minha sensação naquele momento é que eu tinha o meu burro amarrado na sombra. Que eu vivia uma situação confortável, eu estava na minha zona de conforto, e que sair para a política seria uma péssima decisão sob o ponto de vista de conforto pessoal meu e da minha família. Contudo, naquele momento, uma parábola que Jesus contou impactou a minha reflexão e a minha história, que foi a parábola dos talentos. Quem conhece a parábola dos talentos? Levanta a mão. Uma grande parte das pessoas conhece, mas várias nunca ouviram. É uma parábola que Jesus contou, em que um senhor vai viajar e deixa com os seus servos, com 3 servos, uma quantidade de talentos. Talentos era uma quantidade de metal que tinha valor econômico
mas você pode entender esses talentos também como seus dons, como seus instrumentos, como aquilo que você tem nas suas mãos para lutar por transformação. E ele saiu e deixou 5 talentos com o servo, 2 com o outro, 1 com o terceiro servo, e foi viajar. Passou tempo, ele volta e ele toma conta daqueles talentos. E os 2 primeiros servos, um que recebeu 5, aquele que recebeu 2, falaram: olha, nós trabalhamos, nós multiplicamos esses talentos. O que recebeu 5 disse: está aqui mais 5. O que recebeu 2 disse: está aqui mais 2. E esse Senhor disse: servos bons e fiéis, foram fiéis sobre o pouco, sejam colocados sobre o muito, venham e partilhem da alegria do seu Senhor. E naquela história que Jesus contou, o terceiro servo, ele compareceu diante do Senhor com o seu único talento que recebeu na mão, e disse: eu tive medo. Eu sei que o Senhor é um Senhor que junta onde não semeia, que colhe onde não planta, e por isso, por medo, eu enterrei esse talento. Está aqui ele de volta. E aquele Senhor disse: servo mau e servo negligente. Criticou duramente aquele servo e disse que seja ele julgado, onde há choro e a ranger de dentes. Essa história, ela traz 2 mensagens centrais. A primeira mensagem é de que todos nós, cada um de vocês, cada um de nós, todos nós aqui, cada um somos responsáveis por aquilo que a vida, ou se você preferir como eu, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos ao longo da nossa breve passagem sobre a terra. A segunda mensagem central é de que se nós queremos fazer o melhor com aquilo que nós temos, nós devemos estar dispostos a tomar decisões de risco e a dar passos de fé. E essa parábola iluminou a minha decisão, e naquele momento eu observei 3 coisas na minha vida. A primeira coisa que eu observei é que todo o trabalho que eu tinha feito na Lava Jato estava indo pelo ralo, com as condenações sendo anuladas pelo Supremo Tribunal Federal e mais, com eles mudando as regras para não permitir, para impedir que nós produzíssemos novas condenações, de modo que nos amarrava como procuradores, e dificilmente eu conseguiria produzir 1/10 dos resultados que eu produzi ao longo da Lava Jato. Além disso, eu via os poderosos, aqueles mesmos corruptos que nós processamos, reocupando posições de poder. Eu via eles reocupando posições de poder e percebia que o único modo de nós efetivamente mudarmos o país é por dentro, é entrando na política e mudando de dentro. A segunda coisa que eu percebi naquele momento foi que Lula tinha sido solto e que um eventual retorno de Lula à presidência, como pré-candidato que é,